Mirelle. Vai começar a gravar. Tá tudo certinho o meu áudio? Só dá um joinha aí, vocês estão conseguindo me ver, né? Beleza, gente. Eu sou a Amanda, sou professora de enfermagem, né? Eu dou aulas para enfermagem geral. Já tem muito tempo, comecei em 2016, 2018, estava já fazendo algumas aulas presenciais, isso já dava aula para cursos online, né? A gente foi aí para algumas aulas presenciais e depois a gente acabou voltando para online de novo com a pandemia, né? Mas eu sou formada em enfermagem, tenho mestrado em enfermagem, sou professora de concursos públicos há bastante tempo e, né, além de ter essa formação, trabalho na PBH, né, já fui efetiva da FEMIG, hoje eu sou trabalhadora da urgência da PBH, né, efetiva na PBH, mas já trabalhei na gestão, fui coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional durante muitos anos. Então, inclusive, eu já fiz questões de prova para alguns residentes que me conhecem, né? A gente já fez ali provas de processos seletivos e eu conheço bastante desse outro lugar, né? Eu não sei se tem alguém aqui que foi meu residente, mas se tiver, me conta aí. E aí eu conheço bastante desse outro lugar, né? Desse lugar, tanto do lugar de aluna, porque hoje eu sou aluna também, né? Estou aí no 9º período de medicina, já finalizando, né, a medicina, e conheço o lugar de gestão, né, o lugar de elaboração de prova, né? Na época, eu já tive que fazer alguns cursos com o pessoal da FGV, alguns cursos para a gente conseguir elaborar a questão de prova. Então, né, eu acho que tudo isso enriquece muito no conhecimento. Não estou aqui, né, só para falar dessa formação, mas para dizer que todo o processo, né, de todos os alunos que passam por mim, sentem isso, né, que é esse desejo de ajudar vocês a conquistarem a vaga. Deixa eu ver aqui. Está ouvindo nada não, Lucélia? Ah, tá. Só tem um comentário da Lucélia aqui. Então, gente, né, todo o concurso, antes de sair esse concurso agora, a gente estava com uma mentoria. Na realidade, eu tinha uma parceria aí com a Ana Flávia, né, com a professora de saúde pública, só que por questões de tempo mesmo, eu preferi, né, já não ser a professora que a gente estava com mais tempo dedicado lá na Transformar, né, Transformar mesmo, né, gente? E aí eu preferi agora, depois que saísse o edital, dedicar um tempo para a gente fazer a mentoria, tá? Então, teve muita gente que me perguntou, você não vai abrir a mentoria antes, você não vai abrir o curso antes? Infelizmente, é uma questão de tempo mesmo. E aí, o que eu proponho, né? Teve gente que me perguntou, Amanda, você acha que eu já preparo? Não estou querendo muito betim. Eu acho que toda preparação, ela é válida, né? Eu acho que isso vai só acarretando conhecimento para vocês. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Tanto que muitos alunos meus, né, tiveram vários alunos que passaram de primeira na PBH, mas muitos também não passaram de primeira, né? E esses alunos depois foram conquistando suas vagas em outros concursos, mesmo com preparatório direcionado para aquele local, tá? Então, a minha proposta nessa mentoria, né, de abertura dessa mentoria, é direcionar exatamente para o que o edital está propondo para a gente, tá? Então, a minha proposta, né, a gente vê todo o conteúdo do edital. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que, quando eu fui fazer os meus concursos, né, já tem muito tempo que eu formei, como se diz, essa carinha nem parece, mas já tem muito tempo. E aí, lá, antigamente, quando eu fui fazer concurso, eu nem sabia que existia cursinho específico para enfermagem. E eu me arrisquei, fui sozinha, falei, não, o que eu vou ter que fazer hoje é cumprir todo o edital. O que eu tiver do edital ali, eu vou cumprir, né? É a mesma metodologia? Não, Rafael, vou explicar, é diferente, tá? A metodologia da mentoria é diferente do curso.
mas eu vou te explicar direitinho, tá bom? E aí, pessoal, eu consegui passar ali, eu cumpri o edital e tudo mais. Mas, gente, como a gente sofre, como a gente pena, né? E eu fui descobrindo algumas coisas ao longo desses preparatórios, inclusive como seriam os melhores métodos, como que a gente pode estudar de uma melhor forma, tá? Uma coisa que a gente faz muito, eu converso muito com meus alunos da mentoria, às vezes você começar com muito pique, né? Nossa, é igual aquela coisa, gente, segunda-feira eu vou emagrecer. Aí segunda-feira você não come nada, na terça nada, na quarta já começa, eu queria um docinho, né? Na quinta já vai piorando o negócio. Na sexta, sábado, então, já comeu todos os doces que podiam, né? Então é assim que a gente começa os preparatórios, normalmente é assim. E eu falo que a constância, ela é melhor do que a intensidade. Porque quando chegar lá perto da prova, se a intensidade foi demais e ainda não conseguiu cumprir, né, às vezes todo o edital, isso causa ansiedade, que é um dos problemas lá no dia da prova. A gente sabe disso, né? As aulas vão ser online, tá, Nina? E é isso que eu queria falar com vocês também. Eu vou colocar uma apresentação aqui. Eu acho que é melhor, né, que a gente vai conversando durante essa apresentação, tá? Vou explicando um pouco o processo da mentoria. Esse comecinho eu gostaria de explicar isso para vocês, para depois a gente passar para o aulão, beleza? Ah, deixa eu só pedir uma coisa. Tem a Andréia que está aqui. Tá aí, não tá, Dedeia? Ela vai me ajudar em alguns momentos. Se você conseguir fazer um form para mim, sabe, o Google Form, só para o pessoal que está ao vivo aqui preencher esse Google Form, que depois eu vou fazer um sorteio de uma bolsa da mentoria. Se você conseguir puder mandar aí para mim, aí pode mandar aqui no chat o link, tá bom? E vai ser, aí vou fazer esse sorteio depois de quem preencher que estiver ao vivo aí, tá? Vou projetar aqui então, pessoal, e a gente vai conversando. Acho melhor. E vai ser desse estilo aqui, tá vendo? Esse tipo de aula que a gente conversa, eu projeto, vocês vão ver aí como que é a projeção. Eu acho interessante, né? Vocês terem acesso a esse conteúdo até antes para decidir se realmente é isso que vocês querem, tá? E é essa a proposta, a gente conversar aqui online, e depois a gente tem alguns outros passos que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Está lá no final. Deixa eu ver se está dando para ver, que eu estou aqui com o negócio aberto, fica mais fácil para mim. Só um minutinho. Abrir um pouquinho aqui, porque, nossa senhora, senti calor. Gente, então, projetei para vocês. É dessa forma que vocês, né, veem as nossas aulas, tá? Então, eu fico aqui, quem está aí com a minha câmera, né, vendo minha câmera aberta, tá me vendo, como eu estou me vendo aqui, tá? E, ao mesmo tempo, a gente vê a apresentação da forma que está aí. Então, deixa eu começar a mostrar um pouco o que é essa proposta aí para vocês, tá? Deixa eu ver as mensagens aqui. Beleza. É o seguinte, pessoal, a mentoria, o próprio nome já diz. O que é um mentor, né? O mentor é aquele que vai conduzir ou que vai mostrar, né, o melhor caminho a ser seguido. Eu já contei para vocês que eu passei por esses caminhos, eu já vi aonde pega, onde é difícil, aonde pode melhorar. E o mentor, ele entra muito, muito, muito nessa questão de organização de todo o processo, né? O que hoje a gente vê que tem um dos maiores dificultadores no processo? Primeiro, muitas pessoas não entendem o método de estudo, então estuda errado, e estudar errado é perda de tempo. Pode acarretar conhecimento? Pode, você pode estudar errado 5 anos da sua vida, e isso não fazer com que você aprove, mas você tem ali, né, um conhecimento. E é o que a gente vê muitas pessoas fazendo, né? Muitas pessoas, às vezes, estudam ali anos e anos e anos e não passam nenhum concurso. Vocês já viram essas pessoas? Né? Como se diz, elas existem.
E aí, o mentor, ele vai ajudar nessa organização. Então, por exemplo, né, a gente tem uma proposta, e aí eu tenho a proposta de quais aulas eu vou dar, quantas questões eu vou dar em relação àquela aula. Isso tudo é pensado de forma que vocês consigam acompanhar todo o processo até o fim. Porque tem muita gente que vê o edital e, às vezes, tem um curso online, né? Ele compra esse curso online e o curso está lá, né? Com tudo à disposição, com as aulas já gravadas e tudo mais. E gera uma certa desorganização, dá a impressão que ele não sabe aonde estudar, como que estuda, né? Você olha para aquilo tudo e fala, meu Deus, por onde que eu começo, como que eu vou fazer? Tem muita gente que tem dificuldade de fazer essa organização. Então, e quando a gente está no meio da confusão ali, fica mais difícil da gente conseguir enxergar. O mentor é aquela pessoa que está de fora, né? Então, eu já tive alguns momentos de aluno falar assim comigo: Amanda, eu não estou conseguindo estudar, né? Então, eu coloco lá e aí eu pedi a pessoa para me falar: me fala, o seu dia, como que é o seu dia? Aí a pessoa falou: ó, de manhã meus filhos estão lá em casa e eu estou tentando estudar, mas as crianças são crianças, né? Elas me demandam demais. Então, às vezes eu levanto, vou lá, me demanda muito, volto, sento e eu fico nervosa. E era uma mulher, né? Eu fico nervosa, não consigo focar no estudo. À tarde eu já estou mentalmente cansada, parece que a casa está desorganizada, eu não consigo. E aí, como a pessoa estava envolvida demais naquele problema, eu só falei assim com ela: você já deu o seu tempo de cada coisa? Então, de manhã, se as crianças estão em casa e à tarde elas vão para a escola, por que você quer estudar de manhã e à tarde? De manhã sem qualidade e à tarde você já não dá conta mais. Porque não foca nas coisas da casa que tinham que ser feitas mesmo. Por exemplo, fazer almoço, arrumar a casa, isso é o dia a dia de muitos alunos, viu, pessoal? Não se enganem de achar que tem gente que fica só por conta de aula ou de estudar. 98% das pessoas estão trabalhando ou estão fazendo coisas de casa. Às vezes já são casadas, como eu estou dando exemplo aqui. E aí eu falei, olha, faz isso, libera seu coração para isso, né? De manhã é seu horário de ficar com a família, de fazer as coisas da sua casa. À tarde, você vai lá e vai estudar. E é uma coisa que eu adotei para mim, né? Porque eu faço muita coisa. Então, como que eu dou conta? E como que eu dou conta ainda de sair, né? De um domingo ainda fazer alguma coisa? Colocar aquele dia, olha, segunda-feira eu separei para eu descansar, sabe por quê? Porque domingo eu estarei de plantão 24 horas. Segunda eu não vou estudar, mas terça eu vou estudar 2 vezes mais do que eu iria. Entende? Eu organizo toda a minha semana e o mentor ele ajuda nesse processo, principalmente se o aluno tiver com dificuldade dessa organização. Beleza? Deixa eu ver aqui mais. Ontem comprei o combo da Prof. Eu vou te contar, né, Rafa? O que é? Se o aulão ficar gravado, tá no plantão. Vai, viu, Lucélia? Depois eu mando lá no grupo. Então, toda mentoria, qual que é o processo que eu falo da mentoria, né? Quem já viu aí, já começou as mentorias comigo, sabe disso. Já viu essa imagem? Porque eu acho que ela é bem o que é essa proposta, né? Então, não adianta, pessoal, essas fórmulas mágicas, né? Eu vou ver um professor que vai me falar como que eu chuto mais fácil. Qual letra que eu chutando lá tem mais chance de ganhar? Essa não é minha proposta, né? Quem está comigo sabe que a questão realmente é estudar, né? Não tem jeito, pessoal, não tem jeito de você adquirir conhecimento sem estudar, tá? Então, o estudo, ele é fundamental nesse processo, e a forma como vocês vão estudar, isso vai dizer muito como você vai chegar lá no final. Como eu disse, não adianta, né, queimar na largada, e com tudo, nossa, como eu estou, assim, né, querendo estudar muito, e no meio do caminho você já não estou conseguindo nem olhar para mais nada, nem escutar minha voz, né? Eu brinco, eu falo assim, nossa, deve estar conseguindo nem escutar minha voz, porque deu a alma no começo, mas esqueceu que tinha todo um processo para ser cumprido. E isso a gente tem que trabalhar muito a nossa ansiedade, tá? O foco é importante, olha aqui, né? Mostrando essa pessoa subindo a escada que ela está querendo chegar em algum lugar. Aonde você quer chegar?
né? Você quer fazer o concurso da Prefeitura de Betim para trabalhar em Betim? É esse o seu foco? Porque olha como que a gente se boicota, presta atenção. Né? Às vezes eu vou fazer um concurso, mas lá no fundo eu tô assim, não vou trabalhar em Betim, eu quero fazer, mas se eu passar, nem sei se eu quero ir, eu acho que eu não quero ir, não. Você está percebendo que lá na sua cabeça, lá no seu inconsciente, você já está entrando numa dicotomia, né? Então, eu quero. Ah, não, mas eu não quero, não. Eu quero, mas eu não quero. Você fica se boicotando. É diferente daquela pessoa que está com foco na frente dela. Não é, eu quero, eu vou fazer isso, eu vou chegar lá. Ou então aquela pessoa que está assim, eu quero, eu vou cumprir todo esse processo, porque agora eu vou ter o meu conhecimento e no próximo concurso que já deve estar para sair, eu já tenho uma bagagem. É diferente, tá? Enquanto a gente fica se boicotando no processo de estudo, ele não é efetivo, tá bom? Ele não é efetivo. Isso aí é algo já comprovado e muita gente que, como eu estou falando aqui, já deve ter passado por isso, tá? Só a gente pensar, né? Às vezes você está lá estudando e de repente vem aquele pensamento: nossa senhora, mas eu vou ter que deslocar 50. Enquanto você está estudando, vem o pensamento: quero deslocar 50 quilômetros até Betim, gente? Acho que não, vou fazer isso não. E aí pronto, você perdeu horas de estudo, perdeu o seu foco, se boicotando. Então, se você vai entrar nesse processo, coloque isso como um foco, deixa para pensar que você não quer Betim depois que você já passou. Não é bom? Não é bom desistir de uma coisa que já está na sua mão? Muito melhor, né? Organização. Essa organização é sua, porque eu posso te ajudar a organizar, colaborar com a sua organização, mas ela só cabe a você, né? Não vou conseguir estar aí do seu lado todos os dias, chegar na sua casa, falar, vamos arrumar aqui, né? Vamos dar uma organizadinha. Tem gente que, por exemplo, para começar a estudar, tem que dar uma organizada, até fisicamente no espaço, né? Eu mesma, se tiver tudo jogado, uma confusão, uma bagunçada, jogada para cima, eu não consigo, não. Dou uma organizada ali, até uma organizada no espaço, e isso ajuda também, né, para algumas pessoas. Outras não, elas já entram ali, e não só essa organização física, mas organização, né, de algo a ser cumprido. Beleza? Disciplina, pessoal. Ah, internet caiu. Ah, alguém mandou. Yasmin tá ajudando, hein? A Érica já foi minha aluna, né, Érica? Obrigada, viu? Obrigada, Yasmin. A mentoria para enfermeiro, técnico de enfermagem. Hoje eu vou apresentar para enfermeiro. Mas os técnicos, tá bom? Eu vou procurar, a gente vai ver se tem esse interesse dos técnicos também, que até hoje foram a maioria dos enfermeiros que me procuraram, mas toda essa proposta ela serve para os técnicos também. O que vai ser diferente é o que a gente vai cumprir de referência bibliográfica, que é diferente de um para o outro. Beleza? Disciplina. Disciplina está com vocês. Então, é isso, né? Então, vocês serem disciplinados durante esse processo, aí tem muita gente que se cobra ao extremo, a ansiedade vem junto, né? Falando, nossa, mas eu não posso, eu tenho um casamento, porque nós vamos começar o preparatório agora em abril, e ele vai até julho. Então, vai ter gente, nossa, eu tenho um casamento no dia 20 de junho e eu não posso ir. Por que não? Se você se organizou para ir no casamento, por que você acha que não pode ir nesse casamento? O que não pode é ficar saindo todo final de semana e achar, não, vou deixar para depois eu organizo. Também não dá. Mas algumas coisas importantes, elas têm que entrar durante esse preparatório. Lembra, ó, a mente ela é tão importante quanto o conhecimento, tá? Mentalidade vencedora. Lembra que eu falei que a gente se auto-boicota, a gente boicota o tempo inteiro, tá? E se a mentalidade ela não vier, eu vou conseguir, isso já é algo para dizer, esse estudo aí não vai valer muito a pena não, tá? Então é aquele momento que a gente nem está querendo investir tanto nesse estudo. Beleza? Alguma dúvida a respeito disso? Tranquilo? E o que é meu, né, enquanto mentora? Já está vendo uma diferença aí, Rafael? Como que o mentor e a mentoria ela está próximo do aluno, né? Essa mentoria ela fica isso, ó,
essa mãozinha aqui, é a gente junto. Aí tem gente que pergunta assim, Amanda, mas a mentoria eu posso estudar só o que você der de aula? Não, as minhas aulas e a minha mentoria, claro, ela é robusta de conhecimento, mas se você tiver outra fonte de estudo, pode agregar, desde que você consiga cumprir aquela carga horária de estudo, né? Isso não tem problema algum, beleza? Então, olha para vocês verem. O método de estudo, né? Sou eu que vou mostrando para vocês. E de alguma forma pode ter certeza, quando eu vou lançando ali essas referências, né? Eu vou trazendo aí o conteúdo para vocês, isso foi pensado. Quando com outro, eu estou pensando nisso, nessa organização durante o processo. Então, esse método, ele é meu, tá? Organização do plano de estudo, né? Então, a gente vai ter aí a Andrea e vamos ter a Carol participando junto da mentoria. Então, vai ter as duas aí colaborando nesse processo, né? E isso é muito importante, né? Até para a gente conseguir organizar melhor o plano de estudo de vocês, conseguir dar o feedback em tempo hábil, tá? Material de estudo. Gente, tem muita mentoria que para aqui, tá? Ele para aqui, ó. Tem mentor que não fica dando aula disso. Pra vocês terem noção, tem mentor que ele só te mostra o caminho a seguir, né? A mentoria de enfermagem, eu vou dar aulas também. Então, eu dou a aula, eu dou o material. A gente tem aulas ao vivo, né, sobre aquele assunto. A gente tem uma lista de exercícios que são dados junto ali, né, naquela mesma semana da aula. E aí depois a gente tem um encontro só para vocês passarem para e aí discutirem comigo as dúvidas que vocês têm a respeito das questões, tá? Ou de alguma coisa da aula que você estudou de novo, ainda ficou com alguma dúvida para trás. Então, isso é uma forma de aprofundar. Olha que interessante, vocês vão estudar, vocês vão ver a aula ao vivo. Ela pode ficar gravada e também tem o PDF. Vocês podem voltar nela novamente. Quando faz o exercício, muitos dos exercícios, eles estão para além daquela aula ao vivo. Ele vai te ajudar a aprofundar em conteúdos também. E depois a gente tem uma discussão de novo a respeito daquele assunto, né? Das dúvidas que surgiram anteriormente a respeito do mesmo assunto. E isso, ó, vocês já, só nesse processo, visitaram o conteúdo por volta de 4 vezes. Vai ajudar vocês a memorizar e vai ajudar, né, também a conseguir trazer esse conteúdo de forma que, quando caiu uma questão parecida, fala, opa, aqui já tem algo que eu sei, eu já tenho um conhecimento prévio, tá? Os encontros ao vivo, como eu disse, esclarecimento de dúvidas e feedback sobre o seu desempenho, né? Esse feedback a gente dá por volta de 15 em 15 dias, mais ou menos, e vai mostrando. E tem muita gente que não passa, né? Por exemplo, às vezes entra da mentoria e acontece muitas questões de vida. A gente tem que entender que, né, que a vida ela é dinâmica. Você pode entrar, às vezes acontecer algumas coisas, e a gente tenta reorganizar. Só que a gente tem pessoas também, né, que às vezes entra, mas larga para lá, tá, gente? Às vezes vai estudar só na última semana, e eu acho que isso tem que ficar muito claro numa mentoria. A proposta é de uma preparação com maior cuidado. Não é aquela coisa afobada e a gente achar, nossa, vou passar no concurso que eu estudei uma semana antes. Não é, né? Mesmo quem não faça mentoria tem que saber que aquele conteúdo todo ele tem que ser cumprido. E é muito difícil você fazer isso em um mês, né? Ou 15 dias, que às vezes é o que as pessoas fazem, tá? Dentro da mentoria, a gente tem um método, né? Que é esse método tanque aí. Ele foi criado pelo professor Fabiano. Muita gente que deve conhecer o professor Fabiano. Ele é um professor de direito. Meu primo, né, irmão da Ana Flávia. Então, gentilmente, ele cedeu o método para a gente. Nós fizemos o curso dele, tá? De mentoria. Quando eu resolvi, né, foi lá no concurso da PBH, eu resolvi virar essa chave para o online, que a gente estava aí na pandemia,
E eu tive uma experiência para fazer o vestibular da medicina que eu achei muito agradável. Quando eu formei, existiam só aqueles cursinhos com todas as matérias, aquela coisa muito tradicional, né? Quando, de novo, eu fui fazer o vestibular para medicina, eu tive a oportunidade de conhecer algo que até então não tinha conhecido, que foram as salinhas. Não sei se alguém já ouviu falar. Então, existe hoje, por exemplo, uma salinha de biologia, uma salinha de química, uma salinha de história, uma salinha de matemática. Então, você pode ir só onde que o calo aperta mais, ao invés de ir num cursinho que você tem que ficar vendo tudo, aquela coisa tradicional. E aí, o que eu fiz? Olha como que a gente tem que ser inteligente. Eu foquei em um vestibular, falei, é esse vestibular que eu quero. Aí eu olhei as matérias. Ah, lá pega mais biologia e química, os outros vão ter menos questões. O que eu fiz? Fui fazer uma salinha de biologia e de química, né? E aí foi com essa proposta, né? Nessa época eu fiquei sonhando com isso. Eu falei, gente, podia ter uma salinha de enfermagem, né? Uma coisa só de enfermagem, assim, para a gente conseguir direcionar, é como se você aprofundasse naquele conteúdo. E isso é importante. Foi aí que a gente começou conversando com a Ana Flávia, a gente virou essa chave, fomos aí, né, fazer esse processo com o professor Fabiano, a gente estuda também, né? Muitas vezes eu estudo muito para poder dar aula e dar esses conteúdos para vocês. E aí ele, né, gentilmente, ele cedeu esse método, que ele tem muitos anos de concurso, na realidade hoje ele é só mentor, ele não dá, algumas aulas ele dá, mas grande maioria das vezes ele fica ali só na mentoria mesmo, né? Tem uma mentoria dele que chama Start 90, e ele vai falar, vai trazer esses métodos, tá? O que ele viu nesses anos aí de preparatório como professor? Que o primeiro passo para passar em qualquer concurso, pessoal, não tem como fugir da teoria, tem que aprender, né? A gente também não vai ver só a teoria, a gente tem que assimilar. Teve alguém lá no... Depois te conta, André. Tem várias salinhas. E aí a gente tem que assimilar, né? Teve alguém lá no grupo da PBH, né? Quando alguém falou assim, tem a Amanda e tal, e alguém citou, né, meu nome lá no grupo da PBH, né? Para poder ajudar nessa preparação aí. E aí alguém falou assim, olha, eu fiz essa aula com a professora Amanda, e teve até um professor que ajudou ela também, que foi um professor lá de urgência na época, e são professores que, enquanto você não entender, eles não sossegam. E essa é a proposta mesmo. Enquanto não entender, eu não sossego, né? Por quê? Porque, gente, é para a vida. Se você lê ou se você está assistindo uma videoaula, olha o perigo de videoaula. A gente vê aqui a videoaula, né? O professor está falando, aí de repente eu dou aquela viajada, aí já penso no que eu tenho que fazer amanhã, que o meu plantão foi pesado, que tem gente me incomodando no plantão, e ali eu dou uma viajada, essa assimilação, às vezes ela passa desapercebida, né? Então, aí entra uma palavra esquisita. Nossa, eu sempre cito essa palavra que foi a que mais pegou para mim, né? A criptoquirdia. Quando eu vi ela a primeira vez, eu, gente, mas que nome esquisito. Aí, imagina eu passo direto e depois a bendita do negócio cai na questão de prova, eu não ia me perdoar. Então, a gente tem que assimilar. E tem muita, né, eu falo muito assim, a gente tem que ir aonde que a gente tem ajuda. Porque se eu estou com uma matéria, eu estou com dúvida naquilo, eu vou lá e jogo no Google mesmo. Jogo no Google. O que é criptoquirdia? Vou em sites confiáveis. É quando então a gente tem, né, que o testículo ele não desce. Então, entendi. Agora eu consegui entender um pouco. E a gente vai assimilando essa matéria, não passando batido por ela. Passar batido, pessoal, é uma forma de não conseguir memorizar. E é o dia da prova que você vai ter aquela sensação que já viu aquela matéria e não consegue acertar, tá? A questão. A memorização, ela vem nesse processo, né? Então, a gente sempre deixa escrito ali no nosso plano de estudo qual que é a melhor forma de memorizar. Como que você tem que revisitar essa matéria ela tem que ser revisitada com alguma frequência, tá? Porque lá no dia da prova eu vou começar com o tema 1. Lá no dia da prova você vai lembrar do tema 10, que está próximo da prova, mas o tema 1 já ficou para trás se você não revisitou ele várias vezes durante esse processo, beleza?
e tem algumas técnicas para ajudar, né, nessa memorização depois. E as questões, né? As questões, elas são importantíssimas, tá? Então, todo concurso a gente faz questão sim, mas tem muita gente que estuda só por questão. Ah, Amanda, eu estudo só por questão, dá certo. Ah, beleza, deu certo para você, mas para 90% das pessoas não dá, tá? Porque você, olha, primeiro que você vai fazer uma questão sem saber a teoria. Então, a chance, né, de errar é muito grande. E aí você começa a ter alguns conhecimentos muito picados daquele assunto. É importantíssimo você ter aquele conteúdo, aquela base. Fez uma questão, errou, aí sim eu vou aprofundar. Eu errei porque naquela base que eu tive não tinha essa questão. Mas agora que eu errei, eu vou lá procurar, vou estudar, vou entender. Agora sim, agora eu memorizei, me ajudou muito mais a questão, tá? Então não comecem do fim, não comecem da questão. Por isso que a gente tem que começar com o tempo, né? E hoje eu vou passar essa aula para vocês. Vou falar aí de uma coisa que é um gargalo na nossa formação de enfermagem. Eu acho esse gargalo por quê? Né? Eu não acho que eu tive uma formação ruim, acho que a minha formação foi boa, mas quando eu cheguei, né, para poder entrar na urgência, gente, eu não sabia por onde se passava muito desses medicamentos que eu vou falar para vocês hoje aqui, tá? Não sabia por onde se passava. Então, a minha proposta agora é a gente entrar nessa aula teórica. Eu vou dar essa aula para vocês. Eu vou trazer algumas coisas que, como eu disse, acho que é um gargalo da nossa formação. E aí, né, mais para o finalzinho, eu faço lá o nosso sorteio, tá? Vou mandar, Nina, os valores. Ansiedade, ó, já está indo a questão antes da hora. Ô, Poli, vou mandar depois. Não precisa ficar ansiosa, não. Sei que vocês já ficaram com vontade, né, gente? Mas hoje, ó, hoje, por exemplo, vai ter até uma condição especial, né? Até amanhã. Ansiedade, ansiedade. Vamos trabalhar a ansiedade, focar na aula aqui, que essa aqui é importante, tá? Então, vamos lá? Saudades. A Bruna aí, ó. Pelo amor de Deus. Então, prontos, preparados para entrar nessa aula? Ó, vou falar. Fiquei pensando, gente, o que que eu vou... Não vou esquecer, André, de falar o que são essas salinhas. Antes de entrar na aula, então, eu já te conto, essas salinhas, elas são de professor... Você pode colocar lá, salinha bioquímica, que foi o que eu fiz. Eu vou fazendo propaganda, depois eu vou contar para eles. E aí são aulas, normalmente são aulas presenciais, você vai lá fisicamente no lugar e tem a aula só daquela matéria. Sensacional, amei, tá? Então, bora! Ó, Amanda, por que você trouxe esses medicamentos aqui? Porque esses medicamentos são muito utilizados na urgência, porque no referencial bibliográfico de vocês tem urgência. Ah, e deixa eu mostrar aqui. Tá, depois eu te respondo, Nina. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu abri o de enfermeiro, tá? Então tá lá, né, essa referência aqui. Aí fala assim, o trabalho do enfermeiro no sistema único, atuação gerencial e assistencial do enfermeiro, tá? Então, essa aqui é uma parte mais teórica dessa atuação, porque né, na atenção primária a gente faz tudo, não é? Quem é enfermeiro da atenção primária sabe. Quer dizer, da urgência a gente também faz tudo, né? Mas a atenção primária é o gerente e o enfermeiro, não é assim? Um com o outro tem que ser assim, porque faz tudo. O que acontece? Nessa parte aqui, a gente vai pegar o que tem de referência bibliográfica lá da Prefeitura de Betim. Entendido que a mentoria é direcionada para isso? A gente pode, sim, pegar alguma coisa de caderno de atenção básica, mas é muito interessante a gente ver o que tem lá em Betim. Beleza? 2. Atuação gerencial e assistencial do enfermeiro nos serviços de controle e prevenção de infecções hospitalares e normas de biossegurança, tá? Então, isso aqui, pessoal, isso tem relação com segurança do paciente, segurança do trabalhador, é uma forma bonita de escrever esses temas, né? Atuação gerencial e assistencial em unidades de internação hospitalar, principalmente em clínica médica e cirúrgica. Então, a gente vai ter que ver questões de clínica médica, clínica cirúrgica, tá?
Hoje, o que eu vou falar para vocês, ó, inclusive eles colocam aqui essa atuação, né, nos serviços de urgência e emergência, tanto pré-hospitalar, no hospitalar, serviço de urgência, emergência e terapia intensiva, acolhimento, classificação de risco e protocolo de Manchester. Então, hoje, essas medicações, né, que eu estou colocando aqui para vocês, elas são muito utilizadas ali nos serviços de urgência e também nos serviços de terapia intensiva. A gente vai ver essas medicações sendo utilizadas, tá? Por que eu escolhi isso aqui? Porque são essas medicações mais complexas, que a gente não tem tanto no nosso dia a dia. Atenção primária, por exemplo, dificilmente vai usar algum desses medicamentos, pode usar sim, né? Lá também tem que ter o carrinho de parada, e são medicamentos que a gente encontra no carrinho de parada, certo? Só que a gente vê pacientes muito graves tendo que usar esses medicamentos em serviços mais de urgência hospitalar, beleza? Então, como é nosso gargalo, vamos pegar no gargalo, né? Tá aparecendo não, Josi? Tá aparecendo para ninguém mais, gente? Quando eu mudei de tela? Deixa eu ver aqui. Só me conta aí se tá aparecendo. Ah, não, agora tá. Eu tô vendo o meu. Deixa eu ver aqui. Tá, não tá, gente? Tá aí nessa telinha aí que eu tô mostrando os medicamentos. Deixa eu ver. Tá aparecendo. Beleza, é isso mesmo, Juliana. Josi, agora tá aparecendo para você? Normal, para Erika. Então, vamos começar a falar de alguns medicamentos aqui, né? Então, eu trouxe etomidato, midazolam, propofol, cetamina ou ketamina, né? Succinilmetônio, rocurônio, fentanil, dobutamina, dopamina e noradrenalina. Ai, socorro, Deus. E nós vamos ver questão como que esses medicamentos caem, beleza? Sabe esses primeiros medicamentos aqui? Eles são muito utilizados nessa indução por sequência rápida de intubação. E alguns são muito utilizados para o paciente que já está entubado também, que vai ficar ali, né, numa intubação mais prolongada. Alguns tipos de intubação também a gente tem, né, que são intubações que não é essa sequência rápida, às vezes não é na urgência, tá? Que a gente pode ver esses medicamentos sendo utilizados também. Então, só para vocês entenderem, né, o que é essa sequência rápida de intubação, ele é esse método, né, para controle rápido de via aérea, enquanto minimiza os riscos de regurgitação e aspiração de conteúdo gástrico. Gente, um paciente que chega na urgência, ele não está em jejum, não é uma cirurgia letiva que você fala, fica 12 horas de jejum, que a gente mais vê na sala vermelha, né, é tudo que o paciente alimenta, regurgita mesmo, né? E se não tomar cuidado, aspira. Então, por isso que tem que ter uma indução, né, mais rápida e com os medicamentos adequados, tá? Então, aqui, ó, essa emergência, né, essa via aérea, quando ela está em risco, ela é uma das prioridades. E aí, quando a gente for lá fazer a nossa aula, né, de urgência e emergência, a gente vai ver que existe um ABCDE do trauma, por exemplo, hoje fala, né, o XABCDE. A gente fala que existe sempre aquele paciente que entra na urgência para a gente, que a gente tem que olhar o MOV dele, tá? Então, isso tudo vai ser trabalhado aí nas aulas, né, que a gente tem essa referência, que a gente tem tanto para a aula teórica, e não se enganem, lembra que eu falei que já estive do lado de lá, fazendo questão? Quando a gente faz uma questão para alguém fazer um concurso, um processo seletivo, a gente quer ter o mínimo de conhecimento que aquela pessoa tem para trabalhar com a gente, tá? Então, isso é pensado. Então, quando eu faço um concurso e lá eu cobro uma questão que vai querer saber de você, se você sabe o MOV, o XABCDE, não é à toa, não, tá bom? E, gente, não se enganem também, saber muita teoria te ajuda muito na prática. Nem todo mundo tem a prática tão refinada, mas ela vai acontecendo. O que não pode é chegar lá sem saber nada. Então, uma boa seleção, uma boa prova, ela vai ter esse olhar. Quem que é o profissional que eu quero que trabalhe comigo? Então, eu vou fazer essas questões aqui, tá? Então, vamos lá.
Vocês já estão se conhecendo aí, né? Ó, o primeiro que eu coloquei aqui, que entrou naquela sequência rápida, né, de medicações, foi o etomidato. O etomidato, gente, sabe aquela... Deixa eu ver se eu sumi ali, eu acho que não. Aquela pecinha chave, sabe? Vira e mexe, vocês vão ouvir. Porque, ó, a gente, dentro de um serviço de urgência, muitos dos que estão aí comigo agora não passaram por um serviço de urgência, não tiveram essa experiência, né? Então, às vezes, chega o paciente lá, ele chega, né? Vamos supor na UPA. Então, ele chega na UPA, ele dá entrada, às vezes ele tem que passar quase que direto, né? Ficha vermelha, paciente de emergência, ou seja, atendimento imediato, e é um paciente que a gente corre com ele para um local específico, que dentro de uma UPA a gente chama de sala vermelha, tá? Nesse lugar, vai ter o médico ali, claro, e ele vai falando as medicações, beleza? Ó, aspira etomidato para mim, então vamos colocar etomidato, como que tem? Mas, gente, não quer dizer que você está isento de não conhecer esses medicamentos, não. Tanto que eles caem em questões de concurso, vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui, ó, quem quer o bendito do etomidato, né, lá na nossa UPA, ele vem num frasquinho muito, é igual esse aqui mesmo, esse frasquinho transparente e tal. Ele é um medicamento que vai entrar aí nessa intubação de sequência rápida, porque ele age rápido. Em 10 segundos, o etomidato já está fazendo o papel dele, que é o quê? Deprimir o sistema nervoso central. Ele dá, ó, o paciente dá aquela rebaixada e promove perda de consciência. Então, realmente o paciente rebaixa, tá? E tem uma questão, vocês vão ver que tem um combozinho que usa muito nessa intubação, por exemplo, com o etomidato, a gente usa um medicamento para dar uma parada, né, na musculatura, e usa um outro que é para analgesia, porque o etomidato, ele não tem efeito analgésico. Então, muita gente acha, rebaixou o paciente, que é isso, ele não está sentindo dor, não. Sente dor, inclusive isso faz com que, às vezes, o medicamento perca o efeito até mais rápido, tá? Como que a gente dá isso? Ó, de via endovenosa, é mais lentinho, e ele tem que ser mais lento, tá? Então, o tempo de injeção dele ali de 30, 60 segundos, a gente usa ele rapidamente, depois de aberto, e ele pode dar algumas reações adversas, como mioclonia. O que é mioclonia? Não passa direto, assimilação, hein? Esse corpo fica contraindo, ter pequenas contrações, sabe? Parece que tá. Acho que às vezes muita gente tem quando está muito estressado, como se fosse um choquezinho no músculo, ele dá aquelas tremidas. Isso é a mioclonia, tá? Ele pode dar hipotensão. Então, vocês concordam comigo que é perigoso e tem que saber como que conduz? Lógico, quem vai conduzir isso é o médico, mas quando o paciente já está hipotenso, às vezes um paciente chocado, tá? Ele dá apneia, claro, né, gente? Rebaixou, ó, ele vai dar apneia, juntou ainda com o medicamento que vai paralisar o músculo, aí sim eu tenho que entubar esse paciente mesmo, tá? Vômitos, náusea, pode dar uma erupção cutânea ali também. Deixa eu ver se alguém mais. Desculpa a minha limitação, mas eu posso associar o etomidato junto com o analgésico? Sim, Vitória. Você vai ver o analgésico que a gente mais usa, tá? Não precisa de pedir desculpa, não, tá tudo certo. Um outro medicamento que a gente pode usar, né? Vocês estão vendo aqui que o etomidato é um sedativo? Então, ele entra numa sedação, certo? Ele faz um rebaixamento de nível de consciência. Então, aquele rebaixamento que a gente fala até do Glasgow. Lembra do Glasgow? Que a gente tem os números que vão falar do Glasgow para a gente? Então, ele dá aquele rebaixamento de nível de consciência. Da mesma forma, a gente tem o midazolam, né? Que ele é um benzodiazepínico. Tem gente que já viu o midazolam, gente tomando comprimido desse benzodiazepínico no dia a dia, porque ele é esse efeito de benzodiazepínico mesmo, tá? Só que o midazolam que a gente utiliza nesses serviços de urgência, ele vai entrar aí, ó, para essa sedação, né? E utilizado, ó, como analgésico potente, às vezes ele entra também ajudando nessa analgesia, tá? Mas
tem algumas vezes que a gente não pode usar o midazolam. Então, tem que ficar atento, né? Por exemplo, na pediatria, a gente tem que ter muito cuidado no uso do midazolam. Né? Muitas vezes ele não é de primeira escolha na pediatria, tá? Pensa que como que ele rebaixa esse paciente. Inclusive, ele pode dar um rebote depois. Esse paciente pode entrar aí numa certa confusão depois que ele vai voltando dessa sedação que é feito com midazolam. É um medicamento que a gente tem que ir injetando de forma lenta também, tá? E ele aqui, ó, o que ele pode dar? Choque anafilático, angioedema. Ué, o que é um angioedema? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né? A gente vê isso mais na urgência também. Às vezes o paciente ele dá como se fosse um inchaço, mas aquele inchaço ele tem a ver com os vasos, tá? É um inchaço que se você der uma adrenalina naquele paciente não vai passar. Às vezes ele fica com aquele inchaço e tem que ser construindo depois uma terapia mesmo para ele ir modificando aquele estado que ele se encontra, tá? Ó, confusão, desorientação, distúrbio emocional e do humor, dependência física, tá, pessoal? É igual outros benzodiazepínicos, e às vezes aqui benzodiazepínico não é algo tão comum para quem eu estou falando aqui agora. Mas aí vocês vão lembrar, né? Porque muita gente usa. É o diazepam, o clonazepam, o alprazolam, são benzodiazepínicos. Só para vocês lembrarem um pouquinho do que eles fazem, né? Que dá aquela acalmada, não é assim? Tem muito paciente que, às vezes, quando ele entra num tipo de surto, tem que dar um benzodiazepínico, aí vocês já vão entender essas reações adversas do midazolam, depois que ele é utilizado para sedar, tá? Ó, ele dá raros eventos cardiovasculares, respiratórios, náusea, vômito e eritema. E aí eu quero que a gente memorize uma coisa aqui, que é importante, porque questão nossa de enfermagem adora pegar os antagonistas de alguns medicamentos, tá? Então, a gente tem um antagonista, que é o flumazenil, que é aquele momento assim, pesou a mão demais no midazolam, né? Pesou a mão quer dizer o quê? Sedei demais esse paciente e agora eu tenho que tirar essa sedação. Quem que é o antagonista? Quem que vai tirar essa sedação do midazolam? É o flumazenil. E aí eu fiquei pensando, gente, como que eu vou ajudar os meninos a memorizarem isso, né? O antagonista do midazolam, o flumazenil. Aí eu pensei naqueles adversários lá, né? Que é típico do Rio. Então, é o Mengo, vamos pensar no Mengão, hein? Não pode falar Flamengo, nesse caso aqui é o Mengão, beleza? Mengão versus quem? Fluminense. Mengo e Fluminense, entendeu? Um contra o outro. Olha aqui uma questão de prova. Já foi o negócio? Deixa eu saber o que a Vitória perguntou. Efeito rebote para efeito colateral. Peraí que foi aqui. Ou efeito adverso. Esse rebote, Vitória, ele na realidade, ele vai dar... O efeito colateral é o efeito já esperado daquele medicamento, tá? Então, aqui, ó, essas reações adversas, às vezes são alguns efeitos que já costumam dar naquele medicamento, já visto em alguns estudos, todo medicamento tem que passar por isso. Então, essas reações adversas, né, que tem relação com esse efeito colateral, tem a ver com isso. O rebote é como se a gente tivesse, por exemplo, um período que está tudo bem, né? E ele dá esse rebote, é como se ele tivesse te dando de novo, né, aquela reação, tá? Então, esse rebote é como se ele tivesse passando, ele te dá a reação de novo. Mas o efeito colateral, normalmente, quando ele chega, ele é mais rápido, tá? É um efeito que acontece de forma mais rápida também naquele organismo. E ele é algo, né, que já a gente já espera um pouco ali. Gente, o negócio realmente ele sai tudo junto aqui agora. Vamos ver uma questãozinha falando sobre essa parte aqui, ó, que eu falei com vocês do Mengo e do Fluminense, né? Mengão e Fluminense. Então, aqui, ó, paciente internado em sedação contínua por midazolam.
Então, tá vendo que agora, quando vocês lerem isso aqui, olha que legal, vocês estão entendendo o que vocês estão lendo. É mais bonito do que decorar, né? Então, paciente internado em sedação, e a gente lembrou que o midazolam ele seda, né? Em sedação contínua por midazolam, apresentou depressão respiratória, sendo necessário reverter o efeito do sedativo. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso, a droga antagonista indicada é naloxona, clonidina, flumazenil, naltrexone e acetilcolina. Agora não tem erro mais não, tem? Tem, Vitória? Resposta aqui nossa, então, é a letra C, né? O flumazenil e o midazolam, beleza? Memorize isso aí, porque o que cai de questão com isso aqui, gente, não está escrito, beleza? Muitas questões aí. Ó, então vocês viram que a gente entra, né? Entrou ali, né? Nos medicamentos que a gente falou de sedação. Agora eu vou mostrar para vocês um medicamento que ele faz uma anestesia geral. Ele é um anestésico geral, tá? Então esse aqui é o Propofol, tá? Ele é um medicamento de emulsão lipídica, sem conservantes. Então, é como se ele tivesse lipídios aqui na composição dele. E aí você concorda que quando eu injeto lipídio num organismo que já tem uma hipercolesterolemia, ou seja, um excesso de lipídios, eu posso prejudicar esse organismo ainda mais? Então, é um dos fatores que a gente tem que ficar de olho. Um paciente que tem hiperlipidemia, né, ou hipercolesterolemia, a gente não deve aplicar aí o Propofol, tá? Sempre fazendo relação de custo-benefício, né, o que é melhor para o paciente ali no momento, beleza? Então, ele é indicado para indução e manutenção da anestesia geral, em procedimentos cirúrgicos, né? Também utilizado para sedação de pacientes adultos ventilados que estão recebendo cuidado de terapia intensiva. Lembra aquele momento, né, da descrição que eu falei com vocês, que a terapia intensiva, ela era, a gente ia ter que ver coisas de terapia intensiva? Então, o Propofol, ele é bem típico, porque muitos dos pacientes que estão em terapia intensiva, né, muitas vezes podem passar por essa intubação, tá? Ele é contraindicado em crianças menores de 3 anos, né? Não deve se dar o Propofol. É um medicamento que a gente dilui em soro fisiológico. E lá na hora do vamos ver mesmo, pessoal, lá na hora do vamos ver mesmo, que o médico fala assim, pega o Propofol para mim. Aí você fica, ai meu Deus do céu, eu diluo ele em soro fisiológico, soro glicosado? Lógico que se eu não souber, eu vou perguntar, mas se eu souber já ajuda bastante? Não ajuda? Inclusive a não ter erros naquele processo, porque normalmente o processo é rápido e ele demanda uma agilidade dentro de uma sala de urgência, tá? Olha as reações adversas do Propofol. Nos pacientes graves em uso de Propofol para sedação em unidade de terapia intensiva, pode raramente ocorrer acidose metabólica. A gente tem aulas, tá, gente, sobre acidose metabólica, a gente tem aulas aí falando sobre os distúrbios hidroeletrolíticos, beleza? Mas aí é outro momento, é uma aula só para isso. Lesão muscular, né? E acúmulo de cálcio, alterações do eletrocardiograma e ou falha cardíaca. Olha o tanto de coisa que o Propofol pode causar. Então, não é à toa que o paciente fica entubado longo período, né? Os usos dos medicamentos ali têm que ser muito racionados, assim, eles não, a gente tem que pensar, o médico tem que pensar muito nesse uso, né, para às vezes não pesar a mão demais e esse paciente ter dificuldade até para o seu retorno depois, por causa do tanto de lesão que um medicamento pode causar, tá? Ó, ele causa hipotensão, bradicardia, né, que é a diminuição do batimento cardíaco, parada respiratória, pode causar, lesão muscular, pode causar, e uma lesão que a gente fala, né, quando tem uma lesão muscular, é muito comum, quando tem essa lesão, a gente vê, e é mais comum do que vocês imaginam, né, quem não trabalha na urgência, é mais comum do que possa imaginar, a gente ter pacientes com rabdomiólise. O
que é uma quebra das fibras musculares ali, tão acentuada que ela pode causar uma lesão, né? Inclusive dar uma lesão renal, né? E essa lesão renal é aquele momento que o paciente vai começar a fazer xixi escuro, né? Aquela cor de Coca-Cola, muito característico de uma rabdomiólise, tá? Hipotensão, bradicardia, parada respiratória, lesão muscular, eu já falei, enjoo, cefaleia durante a recuperação anestésica, isso pode acontecer. Vai ficar disponível, viu, pessoal? Deve ser utilizado com cautela em pacientes com disfunção renal, ó, hipovolêmicos, no metabolismo de gordura. Não falei que o negócio já é uma emulsão lipídica? Tem que tomar cuidado. Em paciente epiléptico, pode haver risco de convulsão. Então, o Propofol ele pode, né, entrar aí com esse paciente epiléptico e ocasionar crises, tá? E aí eu vou mostrar dois anestésicos, esses dois anestésicos, deixa eu ver se isso. E aí eu vou fazer mais uma questãozinha com vocês. E vai ser show quando vocês entenderem, verem a questão lá e estiverem entendendo tudo. É o mais legal. Então, o próximo anestésico, então a gente viu, lembra lá que os de trás eram sedativos, a gente entrou no anestésico geral, que é o Propofol, que dá um tanto de efeito colateral. Agora tem um outro anestésico geral, que é a cetamina. Ô, gente, tem uns gritos aqui de vez em quando, não era para os meninos ter gritado aqui, não. Ai, ai. Tem um outro anestésico geral, que é a cetamina, ou ketamina, né? Ou ketamine, ó. Aqui tem, eu tentei trazer aqui para vocês os vidrinhos, como a gente às vezes encontra, tá? Nas farmácias ali da urgência, dentro do carrinho de parada, tá? Então, essa aqui é a ketamina, né? O seu mecanismo não é muito bem conhecido, mas ela bloqueia, né? Se percebe aí que ela tem esse bloqueio dos impulsos que têm relação com a dor. Então, ela não interfere com reflexos da faringe, laringe, tono muscular. Por isso que a gente tem que usar um outro medicamento junto, vocês vão ver. Ocorre estimulação respiratória, cardiovascular e pode eventualmente haver depressão respiratória. Ela é um anestésico melhorzinho nesse sentido, tá? Mas em alguns momentos ela não pode ser utilizada. Ela é melhor porque, pensa, ela não faz essa depressão igual a gente viu do midazolam, que tinha que usar até o flumazenil para poder reverter a história lá, porque o paciente deu uma depressão respiratória muito intensa. Aqui não, ela não faz esse papel, né? Então, o ketamine, né, ou a cetamina, ela não faz esse papel, mas tem um problema, porque ela não pode ser utilizada em paciente que tem acidente vascular cerebral, doença cardiovascular grave, tá? Porque ela tem esse problema aqui, ó, ela aumenta a pressão intracraniana, beleza? Então, ó, o que são as reações adversas, né? O infarto, paciente que infartou recentemente, não contraindicado, tá? Paciente que tem insuficiência cardíaca, hipertensão grave, algum acometimento cerebral, né, que já aumenta naturalmente a pressão intracraniana, tá? Por exemplo, uma massa, hemorragia, um traumatismo cerebral. Na questão cardiovascular, tem que ficar muito atento, porque ela pode aumentar a pressão arterial, então ela dá hipertensão, taquicardia, reações psiquiátricas de emergência, né? Pode dar confusão mental, delírio, estado de sonho. Você deu uma apagada no paciente, né? É assim que ele pode voltar. Em excitação, alucinação, comportamento irracionais e imagens vívidas. Então, pode dar essa mudança também. Lembra que é um medicamento que é diluído em soro fisiológico e glicose. Beleza? E tem que ser dado mais lentamente também, tá, gente? Vai ficar disponível, pessoal. A André colocou aí para nós. Olha aqui essa questão. Shit, o negócio está indo. Essa aqui já é a própria do midazolam? Não, essa é outra. Paciente sob sedação prolongada em ambiente de UTI desenvolveu quadro de insuficiência cardíaca, rabdomiólise, hiperlipidemia, acidose metabólica, insuficiência renal, todos estes não relacionados com a doença causadora da internação. Então, o paciente deu isso aqui tudo. Qual droga pode estar associada a esse quadro?
o etomidato, o midazolam, fentanil, que eu vou mostrar para vocês agora, o propofol ou esse dexamedetomidina. Até para falar é complicado, né? Já tinha aparecido a resposta aí, estou aqui olhando para ver se alguém ia querer colocar lá nos comentários, mas a gente acabou de ver, né, que o propofol ele fez esse efeito, ele tem essa questão muito interligada aí com o lipídio. Então lembra disso na hora que for responder uma questão de prova, tá? E não dá uma felicidade você ler aqui e falar, nossa, eu conheço etomidato, o midazolam, o propofol, esse dexamedetomidina aqui. Eu não falei, não vou falar, que a gente quase não fala dele, mas ele também é um anestésico, tá? E eu vou falar para vocês agora do fentanil. Isso mesmo, Arlete, foi letra D mesmo. Ó, lembra que eu falei, a gente vai usar ou um sedativo ou um medicamento que vai dar aquela rebaixada, né, de nível de consciência, que são aí os medicamentos anestésicos, mas junto com eles, a gente tem que trazer, né, alguns relaxantes musculares. Então, vocês vão ver direto lá, por exemplo, numa urgência, uma intubação, o médico vai falar muitas vezes assim, pega um etomidato e um succinilcolina, tá? Prazer, esse é o succinilcolina, né? O que é o succinilcolina, essa succinilcolina, tá? O succinilcolina, ele é o quê? Ele é dito como um relaxante muscular, né? Então, ele faz uma despolarização ultra rápida e tudo mais ali do músculo e faz o músculo o quê? Relaxar a tal ponto que esse músculo não vai ficar contraindo mais, não. Eu faço o quê? Eu cedo, né? Ou muitas vezes eu anestesio esse paciente, rebaixo o nível de consciência dele e tem que parar a musculatura, porque eu não quero que essa musculatura respiratória comece a competir com a minha ventilação mecânica, tá? Então, se eu começo a competir ali com a ventilação, isso não, às vezes não é tão bom, tá? Existem alguns sistemas aí de ventilação que sim, a gente tem que colocar ali, né? Pode colocar o paciente respirando em alguns momentos, a máquina fazendo seu papel em outros, só que para fazer essa intubação, o relaxamento muscular é importante, beleza? Então, ó, indicado como adjuvante de anestesia geral, para facilitar a intubação traqueal e proporcionar relaxamento do músculo esquelético durante a cirurgia ou uma ventilação mecânica. Contraindicado para pacientes que tenham essa hipertermia maligna, isso aqui é um distúrbio neurológico que faz com que ele, é como se o paciente ficasse muito em febre, tá? Não adianta dar paracetamol, dipirona, que não abaixa essa febre, né? Miopatia da musculatura esquelética, queimaduras graves, doença neuromuscular degenerativa ou distrófica, paralisia, né, ou paraplegia, e doença medular. Isso é contraindicado, né? Uma reação adversa, um problema, é uma hipercalemia. O que é hipercalemia? Não confundam com hipercalcemia, existe o cálcio. Outra coisa é uma hipercá. Vocês lembrem do K mesmo, tá? A letra K, que é de potássio. Hipercalemia é um excesso de potássio. E excesso de potássio em qualquer organismo pode dar uma arritmia cardíaca, por exemplo, tá? E esse aqui é diluído em soro fisiológico. Um outro que a gente costuma ver, né, também tem lá dentro do nosso carrinho de parada, é o rocurônio, tá? Ó, eu peguei até eu peguei aqui, né, uma notícia do estado de Minas, foi na época da pandemia, que entubou demais. Na época da pandemia, teve muita intubação rápida, tá? E o que aconteceu? Acabou os medicamentos. E aí, olha, Betim, por exemplo, eles compraram, tá vendo? Betim compra 8.000 ampolas de medicamento do kit intubação. Então, eles falam aqui, ó, fez Betim de forma 8.000 ampolas de rocurônio. Betim arcou por conta própria, o próprio município arcou com esse medicamento, porque estava entubando demais, né? E acabou. Você imagina, acaba o kit de intubação quando a gente mais precisa, tá? Beleza. Tá bom, gente. É bom que eu vou vendo as mensagens aqui. Então, o rocurônio, ele também é esse bloqueador,
neuromuscular, não despolarizante. Então, o que é esse bloqueador neuromuscular? É um relaxante muscular que vai... O que é um relaxante? Não é relaxante paz e amor, né, gente? O relaxante não é isso. É relaxar o músculo de forma que ele não vai contrair. Se eu não entubar esse paciente, o paciente entra em falência respiratória, beleza? O músculo, ele tem que contrair para a gente respirar. Se ele não contrai, alguém tem que respirar por nós, que é a máquina, tá? Então, ele é indicado como complemento à anestesia geral, ó, intubação traqueal durante a indução de sequência de rotina, causando relaxamento muscular. Pode ser diluído em soro, em ringer lactato, ABD. Vocês estão vendo que a grande maioria a gente dilui em soro? Muito dificilmente a gente vai diluir só, né? Tem uma opção de ser diluído só em soro glicosado, tá? A grande maioria a gente dilui em soro fisiológico mesmo. Olha o que ele pode dar: anafilaxia, paralisia prolongada, miopatia, que a gente já viu, tá? Tem que ser usado com cautela em doença renal, hepática, hipotermia, pode acontecer, tá? Inclusive, é um medicamento que ele pode prolongar a sua ação em pacientes obesos. Por quê? Porque muitos desses medicamentos, eles têm afinidade pelo lipídio, e ele acumula ali nas células que têm gordura. Então, o paciente obeso é como se ele ficasse mais suscetível a esse medicamento, para quem não é, tá? O que tem no... o ringer lactato, pessoal. Não estou vendo os slides. Conservado na... Não, você acredita que não, Arlete? Rocurônio? Peraí, que agora você me deu uma dúvida se eu pego ele na... Eu posso tirar essa dúvida depois e te mandar? Agora me deu uma dúvida se a gente pega o Rocurônio lá na farmácia ou se ele está dentro. Eu acho que ele é na geladeira mesmo, tá, Arlete? Ele é um dos que a gente tem que pegar na farmácia, ele não fica dentro do carrinho, não. Olha aqui o que acontece, que a Vitória está perguntando. O que é a diferença do ringer lactato? Fica na farmácia. Isso mesmo, Arlete. Por isso que ele fica na geladeira. E lá também onde que eu trabalho é na farmácia mesmo. Então, o que é a diferença do ringer lactato com o rocurônio? Com o rocurônio, com o soro fisiológico, a 0,9%. Os dois, eles são um líquido, né? Que eles têm alguns íons ali, né? E o soro fisiológico ali, a gente sabe, tem o NaCl, dentro, né, do soro fisiológico, é como se fosse um soro fisiológico um pouco melhorado. A questão é essa, tá? Ele é utilizado muitas vezes, né? A gente utiliza muito para paciente, às vezes, que entram numa hipovolemia mais grave, a gente entra até para conseguir controlar um pouco esses distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Mas o ringer lembra disso, né? Ele tem uma concentração ideal ali de íons, não é utilizado de forma tão rotineira, né? Até mesmo, né, gente, pelo a questão financeira, beleza? Da questão do ringer, mas ele é muito melhor nesse sentido, até para conseguir controlar um certo distúrbio que pode ocasionar em pacientes, tá? Mas ele é uma solução, é uma mistura ali de uma água com íons, tá? Essa água é uma água tratada, claro, mas ele é essa mistura com íons. Não tem glicose, não tem nada disso ali, não tem proteínas, tá? Às vezes a gente tem um pouco essa, como se fosse algo muito diferente, mas ele não é. Beleza? E por último vem o fentanil. Esse é o nosso principal. Aí a galera, a Arlete, a Josiane, já deve trabalhar em hospital ou em serviço de urgência, né, pessoal? Ou é na atenção primária, depois conta aí. Porque vocês têm esses medicamentos aí, né? Deve ser algum hospital, alguma coisa assim, que vocês já estão afinados. Um dos medicamentos, né, que a gente mais usa na UPA, Arlete. Só falta ser na minha, hein? Tô brincando. Não lembro do seu lá, não. Bacana. Um dos medicamentos mais utilizados para analgesia, principalmente quando a gente vai fazer intubação, é um analgésico opioide, tá? Que é o fentanil. Olha que interessante do fentanil.
ele tem uma rápida ação, uma curta duração e uma elevada potência. Olha a potência dele. Ele é 100 vezes mais potente que a morfina. A gente pensa assim, nossa, a morfina é o auge, né? O auge da dor é a morfina. Não, o auge ainda tem alguém que vai ajudar mais nesse sentido, que é o fentanil, tá? Então, a duração dele comum, né, de analgesia, de aproximadamente 30 minutos. Então, ele tem esse período curto aí dessa analgesia, por isso muito utilizado durante a intubação. Muitas vezes a gente vai ver, né, o médico, por exemplo, que não usou midazolam ajuda um pouco na dor, que a gente viu, mas vamos supor que o médico usou o etomidato, usou ali, né, o succinilmetônio e o fentanil. A gente vê muito essa tríade, esses três sendo utilizados aí nas intubações, beleza? Então, aqui, ó, a profundidade da analgesia está relacionada à dose e pode ser ajustada de acordo com o nível da dor do procedimento, principalmente se for um procedimento cirúrgico, beleza? Felizmente não, né, Arlete? Ai, mordi, gente, eu encontro com meus alunos direto, em todos os lugares, eu adoro. Reações adversas do fentanil. Lembra que ele é um opioide, certo? Então, reações adversas. Deve-se considerar uma redução na dose de fentanil em pacientes que têm insuficiência renal, só um detalhe aqui, né? Ele pode dar depressão respiratória, né, relacionada à dose, principalmente se associado aí, né, a benzodiazepínicos, tá? Então, aí pode dar mais essa depressão respiratória. Lembra que a gente viu que o midazolam, às vezes, em alguns casos, ele tem que ser até revertido por causa dessa depressão? Coma pode causar morte, né? Rigidez muscular, dependência física e psicológica também. O fentanil, pessoal, então, vamos lembrar aqui de um opioide e o antagonista dele, a naloxona. Então, tanto, por exemplo, uma morfina, que é um opioide, o fentanil, que é um opioide, a gente entra aí com a naloxona de antagonista. Me ajuda a fazer uma associação aí, naloxona com opioide, eu tinha pensado, mas agora fugiu. Vou ver se eu lembro alguma coisa para ajudar a gente a memorizar, tá? Fentanil não, vamos lembrar assim, ó. O que ajuda a gente no opioide e a naloxona, beleza? Então, ó, opioide contra, não tem o Mengo e o Fluminense, aqui a gente vai ter um opioide contra a naloxona, beleza? Olha aqui, deixa eu tirar aqui, porque já vem a resposta. Em paciente de 32 anos, sexo masculino, parada cardiorrespiratória e com diagnóstico de overdose por opioides, é necessário iniciar as medidas convencionais de ressuscitação para técnico de enfermagem. Rexona, boa, Vitória. Pode ser, né? Um opioide com naloxona. A gente pode pensar nisso. Boa. Então, olha aqui para vocês verem. As medidas convencionais, né, de ressuscitação e administrar o quê? Ele estava com opioide, o que nós vamos fazer com esse paciente? Dar atropina para ele, amiodarona, naloxona, fentanil e midazolam. Aí você olha e fala, nossa, essa eu sei responder. E tem gente que acha assim, a prova de técnico é fichinha, tudo fácil. Não é, hein? Resposta nossa, então, ó, letra C, que é a Rexona, né? Que a Vitória coloca para nós aí, beleza? Tem mais uma? Tem, agora essa aqui para enfermeiro. Vocês viram que aquela questão era de técnico. Olha para vocês verem como que chove questão desse tipo aqui, ó. Em caso de superdosagem farmacológica pelo uso de opioides, recomenda-se a utilização do antagonista para o tratamento clínico. Quase a mesma questão, né? Assinale dentre as opções abaixo que corresponde ao fármaco. Succinilcolina, naloxona, neostigmina, flumazenil ou fentanil? Resposta? Fácil agora, não tá? Letra B, naloxona. Beleza? Opioides aí entrando nessa história aí, tá? E agora, para finalizar, a gente vai entrar nos cardiovasculares. Tá vendo como que as nossas aulas passam rápido? Que horas que a gente começou? 7h30. Tem 1h30 que nós estamos fazendo aula. Aposto que ninguém está tão cansado de mim.
né? Porque o negócio é dinâmico e interessante. Até eu gosto de dar essas aulas assim, porque é um aprendizado sem fim. Vou passar alguns medicamentos só para vocês, tá? Se não me engano, eu coloquei só 3 aqui, porque vocês estão vendo que dá para a gente falar de uma eternidade, né? A Arlete, que trabalha aí na farmácia, sabe que a gente tem um mundo de opções, né? Mas aí eu trouxe alguns aqui cardiovasculares, tá? Só para a gente conseguir fazer uma última questãozinha aqui. Então, um que eu trouxe para vocês é a dopamina, DOPA, tá? Existe a dobuta, já trouxe os dois, para a gente não confundir, não ter problemas. Então, a DOPA, ela é o quê? Ela tem um efeito de alfa-1, que ela faz uma vasoconstrição e aumenta a resistência vascular sistêmica. Ela é dada, por exemplo, quando chega um paciente para nós lá em choque, né? A primeira coisa que a gente faz no choque, por exemplo, eu posso ver se aquele paciente ele reage comigo dando, né, para ele algo para aumentar essa pressão. Por exemplo, eu levanto as pernas para ver se eu der algum líquido para ele, ele vai reagir a essa hipotensão. Depois eu posso entrar, né, com soro ou com ringer lactato para aquele paciente. Ele não reagindo ainda, continuando hipotenso, um paciente chocado, eu posso entrar com um medicamento que vai fazer uma vasoconstrição. Lembra que a DOPA, então, ela faz mais essa vasoconstrição sistêmica, não é tão periférica. Periférica, gente, aumenta demais a pressão, tá? A vasoconstrição periférica, inclusive, é um jeito do nosso corpo fazer um rebote, né, Vitória? Dar uma contrarresposta a uma hipotensão, tá? A gente tem alguns mecanismos no nosso corpo hormonais para a gente conseguir não, né, fazer com que a gente consiga sair de algumas situações, por exemplo, a hipotensão. Então, aqui, ó, indicado em caso de hipotensão, choque, por exemplo, pode ser esses choques todos, tanto cardiogênio, séptico, anafilático, a gente vai conversar sobre eles em aula específica, tá? Recomendada diluição, que pode ser em soro fisiológico ou glicosado, mas um dos dois pode ser. A DOPA, né, deve ser limitada a pacientes com adequado volume intravascular. O que quer dizer isso? Que é um paciente que está hipotenso, mesmo depois de eu ter dado volume para ele. O que é eu dar volume para um paciente? É dar soro fisiológico, ringer lactato, assim como eu disse, tá? Pode ocorrer efeitos desagradáveis, né, engraçado, incluindo dor pré-cordial, porque ele faz vasoconstrição, né? Eu posso dar uma vasoconstrição, que inclusive uma vasoconstrição ali no coração, né? E essa vasoconstrição pode dar uma dor, tá? Dispneia, vasoconstrição desproporcional, tá? Isso pode acontecer. E a gente vai ver, vocês vão, quem trabalha, né, em CTI, unidades de terapia intensiva, e muitas vezes a gente vê numa sala vermelha da UPA ali, por exemplo, pacientes que você entra com medicamento igual esse, por exemplo, entra com a DOPA. Aí, depois, não, agora a pressão dele já subiu demais. Diminui a quantidade de DOPA. Nossa senhora, agora baixou demais. O que nós vamos fazer, né? Agora entra de novo com um pouquinho de DOPA, tá? Então, esse parâmetro, muitas vezes, ele é dinâmico, tá certo? Não deverá ser administrado na presença de taquiarritmia ou fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular, lembra vocês alguma coisa, né? Fibrilação ventricular é um paciente que entra em parada de ritmo chocável, tá? E aí a gente tem outros medicamentos que entram nessa história. Por que eu coloquei os dois? Porque tem gente que às vezes confunde. Então, a gente tem a DOPA, aqui ó, cloridato de dopamina, e a gente tem a dobutamina. Os nomes são parecidos, mas eles não são iguais. Enquanto a DOPA faz uma vasoconstrição sistêmica, a dobuta, ela é inotrópica para o coração, que quer dizer o quê? A atuação dela é principalmente no coração. E aí nós vamos lembrar de dobuta, né? O B de buta aqui
porque o receptor lá do coração é o beta-1. Então, B aqui de dobuta com beta-1, tá? Beta-1 com dobuta, beleza? Que é do próprio coração. Então, a dobuta, ela vai fazer o efeito dela lá no coração, tá? Ela vai fazer aumentar a força de contração desse coração. Às vezes, as duas drogas podem ser utilizadas? Às vezes, podem. Por quê? Pode acontecer um paciente que está com débito cardíaco, ou seja, o coração não está conseguindo contrair de forma adequada, não está circulando o sangue de forma adequada, um paciente que fica com uma hipoperfusão, e aí eu preciso de fazer esse coração contrair de forma adequada, tá? Contraindicado em estenose subaórtica, então isso aqui é muito específico, só para vocês saberem, taquiarritmias, e a gente pode diluir ele em isso aqui tudo, né? Cloreto de sódio, glicose 5%, Ringer lactato, tá bom? Então, gente, ó, são medicamentos específicos e lembra onde eles atuam, porque na hora que cai uma questãozinha, a gente pode confundir, tá? A dopa com a dobuta. E mais um que eu trouxe para vocês, mais dois que eu trouxe para vocês aqui, a noradrenalina, não é a adrenalina ou a epinefrina. Epinefrina e adrenalina é a mesma coisa. Nesse caso aqui, eu estou falando de uma nora, tá? Noradrenalina, que ela é um precursor da adrenalina. Então, ela vai interagir com alguns receptores específicos que estão lá nos nossos vasos, e esse receptor faz uma vasopressão, uma vasoconstrição, beleza? Ele pode até, né, agir um pouco ali também no próprio coração, mas a intenção dele é fazer essa vasoconstrição. E tem um outro medicamento aqui, muito utilizado, né, nos nossos serviços de urgência, que é a nitroglicerina, muito comumente chamado de tridil, né? Quantas vezes já viu um médico falando, não, pega um tridil para mim. Esse aqui é o contrário de tudo que a gente falou até agora. Enquanto os outros fazem uma vasoconstrição, esse aqui faz uma vasodilatação, muito utilizado para aquelas hipertensões, né, que tem dificuldade de controlar com os medicamentos de primeira escolha. E pode ser entrado com essa nitroglicerina, então, que é o famoso tridil, tá? Vasodilatador muito utilizado nos quadros agudos de descompensação de doença coronariana, insuficiência cardíaca e edema agudo de pulmão. Tem maior potência, né, que é essa vasodilatação que ele mais faz, e esse aqui, pessoal, a diluição dele, principalmente, que é de soro glicosado, tá? Do tridil. Existe a nitroglicerina, né, alguns medicamentos que são dados também comprimidos, tá? Então, agora, antes de passar para a última questãozinha aqui, que nós vamos fazer junto, deixa eu só pedir, não sei se a Andréia está aí para mandar o link só mais uma vez. Fazendo favor, Andréia, o link para preencher, né, o Forms, para o pessoal que está comigo aqui. Só para a gente pegar os nomes de quem está presente para fazer o sorteio, tá? Vamos fazer a questão aqui? Quem não preencheu o Forms, preenche aí, povo. Ó, André mandou aí agora. Prof, no soro glicosado eu também tenho íons equilibrados? O soro glicosado, ele é um soro concentrado, tá? Ele é mais concentrado. Então, o que você tem principalmente ali no soro, como o próprio nome diz, é a glicose. Então, por isso que a gente tem soro glicosado a 5%. É um 5% que é a quantidade de glicose que eu tenho ali no meio daquele líquido, tá? Ele é um tipo de soro que você não vai dar em qualquer situação, não. Beleza? Então, você vai dar em situações que você quer suprir aquele organismo de glicose. Pensa basicamente nisso. Só que nesse caso aqui, desse medicamento, é porque a interação do medicamento que não dá certo, às vezes, com o soro fisiológico, tá bom? Mas o soro glicosado, a gente não vai ficar pensando nesse NaCl muito ali dentro desse soro. O que vai te chamar a atenção dentro do soro glicosado é a própria glicose, tá? Ó, vamos fazer junto aqui, vamos ver se vocês conseguem ir respondendo aí, tá? Essa primeira, ó, referente às medicações utilizadas na terapia intensiva,
e é uma questão para técnico de enfermagem, beleza, pessoal? Analise as assertivas abaixo e assinale V se verdadeiras, F para falsas. Vamos lá. A primeira, cloridrato de dopamina aumenta o fluxo cardíaco e a pressão arterial sem modificar significativamente as resistências periféricas. O que vocês acham do primeiro? Vamos ver, verdadeiro ou falso? A dopamina, aí ele fala aqui, né, que ajuda a aumentar o fluxo cardíaco, a pressão arterial, sem aumentar a resistência periférica. Difícil? Tá, vou passar para a próxima. Vamos lá. Não, né? Ninguém respondeu ainda não, né? Ó, a próxima. Noradrenalina, a Nayara colocou a F, Maria V, e tá uma competição aí, hein? FV. Então, vamos lá. Depois vocês me contam. Depois, quando a gente vê aqui que teve algum erro, por exemplo, não era essa a resposta, me conta o que vocês pensaram, tá? A segunda, noradrenalina é um potente vasodilatador que atua nas artérias, auxiliando na estabilização da pressão arterial devido à hipotensão. Então, a nora, ela é um vasodilatador? Essa ficou mais fácil, hein? A grande maioria colocou F. Ah, isso aí, galera. Prestando atenção. Vamos lá. Nitroglicerina é um vasodilatador coronariano indicado para profilaxia de angina pectoris. Angina, gente, é aquela dor por causa de vasoconstrição. Aí fala que a nitroglicerina é um vasodilatador. O que vocês acham? Nitroglicerina é? VVV. Beleza. Fentanil, olha que misturada de medicamento nessa história aqui, hein? Olha que beleza a gente dar conta de responder. Felicidade. Fentanil é um sedativo narcótico de ação lenta e de longa duração. Fentanil é sedativo? Verdadeiro? Falso? Falso, falso. Beleza. Propofol é um sedativo que produz depressão do sistema nervoso periférico, similar à dos benzodiazepínicos e narcóticos. Propofol faz isso? E fala aqui que ele é um sedativo, né? Não, agora vocês estão sabendo de tudo, hein? Vamos ver a resposta? Resposta para nós aqui, pessoal, letra D, tá? Agora vamos ver um por um, ó. Letra D, o primeiro, verdadeiro. Cloridato de dopa, esse fluxo cardíaco aqui, que a gente fica pensando, isso não é a dobuta? Não confundam, provavelmente vocês confundiram isso. Por quê? A dopa, ela aumenta a pressão arterial sistêmica do organismo como um todo. Isso, pessoal, vai ajudar com que esse sangue chegue melhor no coração, sim. Ninguém está falando aqui de dobuta. Lembra que a dobuta, ela faz uma força. Então, ela é inotrópica, ela faz o coração contrair mais forte, ter mais força de contração. É aquele coração que não estava conseguindo contrair, e a dobuta faz esse coração contrair. A dopa, ela faz uma vasoconstrição sistêmica, né? O corpo como um todo, que estava ali, às vezes, com uma hipotensão, ele vai aumentar a pressão arterial, e esse aumento de pressão melhora o fluxo de sangue no coração. Beleza? Vira aí? Que às vezes vocês confundiram isso? Pode ter confundido, né? E, ó, sem modificar significativamente as resistências periféricas, ok. É isso aí mesmo, beleza? Ó, Nora. Nora é um potente vasodilatador. Pronto, aqui eu já parei, né? Já parei com a graça, não vou ler mais não, porque eu cansei. Nora é vasodilatador? Não, né? Ela é vasoconstritora, certo? Muito utilizado para hipotensão, né? Para pacientes, às vezes, que entram em algum tipo de choque e a gente tem que fazer essa vasoconstrição. Nitroglicerina é vasodilatadora? É, né? A gente viu lá, nitroglicerina vasodilata, principalmente as artérias do coração,
né? Muito utilizado aí para quando tem essa angina, né? O paciente que chega com essa dor anginosa, tá? Fentanil, ó, é um sedativo narcótico. A gente viu que o fentanil é um sedativo. Vamos voltar no fentanil? Ele aqui, ó. Cadê? Ó, fentanil, ele é um analgésico opioide, então a gente não está falando nada de sedar, né? Então a gente está falando de analgesia, tirar a dor, certo? E ele fala aqui que ele é um sedativo narcótico, né, de ação lenta e de longa duração, não é? A gente viu que ele é rapidinho, em 30 minutos já fez o efeito dele, certo? Propofol é um sedativo? Não é, né? Propofol, ele não é um sedativo. Ele faz o quê? Ele dá aquela rebaixada porque ele é um medicamento que a gente vai ter para uma analgesia, não, olha, vindo analgesia na minha cabeça. É um medicamento que vai ser utilizado, né, por exemplo, para longas cirurgias que a gente tem que fazer ali, né, uma anestesia geral. Então, o propofol é mais utilizado para isso, tá? E aí que fala que ele é um sedativo, não é. Ele é anestésico mesmo, beleza? Lembra aí também que as contraindicações do propofol e coisas do tipo. Pronto, gente, cabemos. Olha que beleza. Maria, obrigada, viu? Obrigada. Nada cansativo, viu? Dá para absorver 1h30 de aula. E a gente conseguiu pegar um tanto de medicamentos de uma forma, né? Na realidade, essa forma aqui é uma forma que a gente vai trazendo para a nossa realidade. Aí fica, nossa, super interessante. Eu mesma, eu queria ter tido essa aula aqui antes de entrar na UPA. Sofri, sofri. Aqui, vamos fazer o nosso, antes de vocês irem embora, né? Que está todo mundo cansado. Só tenho a agradecer vocês, né? Eu acredito que todas essas aulas, e eu dar uma aula que eu sei que trouxe muito conteúdo, eu trouxe um conteúdo que ele era difícil até para mim, tá? E aí, isso faz com que, né, mesmo as aulas que eu dou, vamos falar assim, gratuitas, elas sejam de qualidade, né? É uma pena não ter tanto tempo para fazer tudo que eu queria. Gente, prometo que eu queria fazer muito, tá? Então, vamos fazer o sorteio? Deixa eu pedir a... Eu parei de apresentar aqui. Deixa eu só pedir a Andréia para mandar para mim a lista. Você mandou a lista agora, Andréia? Mandou, né? Ah, gente, lá no grupo eu vou passar todas as informações do valor da mentoria e tudo mais, tá? O valor da mentoria, ela é R$ 550, e esse valor é o valor total. É como se você pagasse cento e poucos reais por mês, como se fosse numa salinha, né? Na salinha a gente paga por mês. Porque a gente começa a mentoria agora em abril e vai até julho, né? Esse valor, hoje, na realidade, até amanhã, que eu fiz junto com a Carol, um cupom de desconto, então eu vou mandar o cupom lá para vocês, tá? Aí eu vou mandar esse cupom, e aí vocês têm esse desconto até amanhã à noite, beleza? Andréia mandou, não mandou? Aline, eu vou mandar uma enquete lá para ver se tem muitos técnicos, como que está essa situação, tá, Aline? Aí a gente vê se abre uma mentoria só para técnico, beleza? Não conseguiu preencher, Larissa? Mandei para o Zap. André mandou para mim aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Tá sem áudio, tem problema não. Deixa eu projetar aqui de novo. Então, só colocar esse nome aqui embaixo, tá, Larissa? Larissa Alves. Olha aqui, pessoal, a lista, né? Deixa eu ver 78 pessoas estão comigo aqui agora. Show, hein? Deixa eu projetar aqui para vocês verem. Peraí. Uai, por que eu não consigo compartilhar? Ah, vai dar. Que o André fez a listinha aí para nós. Quem comprou o curso de ontem? Deixa eu ver. Vai ter mentoria? Não, Eliana, o curso ele é de aulas teóricas, tá?
ele não é essa proposta de acompanhamento, de ter aula teórica, depois aula, os exercícios, depois a correção dos exercícios, tá bom? É outra coisa. Adiciona esses 3 nomes. A Larissa eu já adicionei. Vou abrir para vocês verem, pessoal. Estão conseguindo ver aqui? Ó, então vou dar uma passada só para vocês verem os nomes, para a gente não ser injusto, hein? Deixa eu só adicionar essas aqui, ó. Eliana Fernando. Copiar, a Larissa já está aqui, ó. Larissa Alves. Viu, Larissa? Natália Rodrigues. Pronto. Ah, porque elas enviaram agora. Vocês conseguiram preencher agora. Então tá bom, hein, gente? Agora já não tem jeito mais. Ó, quem tá aqui, ó? Luciana, Letícia, Clarissa. Ah, Clarissa foi minha aluna já. Adoro. Tá aí, né, Clarissa? Maravilhosa. Viviane, a Viviane eu acho que também já foi. Juliana, Mariana Pacheco já foi minha aluna. Cheio de aluna que adoro. Adriana Ângela, também acho que já foi. Andréia Mara, Jove Dimas, Lucélia, Esther Cristina, Bruna, a Bruna também acho que é minha aluna, Adriana Rodrigues, Danilo, tomara que tenha só um Danilo, hein, Danilo? Amanda de Oliveira, a Bruna que é a Gislaine também foi minha aluna, Alessandra Pereira, Karen Gabriela, Elisaura minha aluna, Josiane minha aluna, a Érica também, Flávia Rodrigues, a Flávia também, se não me engano, Silmara, a Glaucia também, Josiane Matias, tem 2 Josi? Não, né? Josi, tem 2 Josi aqui, ó. Existe uma Josiane Matias e uma Josiane Matias França? Espera aí. Olha aí, se existe 2 Josianes. Existe a Josiane Matias da Silva. Existe 2, não acredito. Então, peraí, Josiane Matias da Silva e a outra é França, hein? Deixa eu colocar aqui da Silva na frente. Ai, gente, vocês me matam. Então, Josiane Matias da Silva. Josi. Por isso vocês estavam rindo, que seu nome é quase igual. A Josiane Matias França. Então, Josiane Matias da Silva e Matias França. Paula Fernandes. Paula Fernandes. Tô chique, tô sabendo. Mariana Mello. Não chegou o formulário. Tá, depois eu vejo aqui. Gabriela Duarte. Gente, vocês estão muito chiques, só os nomes chiques, ó. Alice Natelli, Denise Fátima, Letícia Emanuele, Poliana Kelly, Mirelle Bandeira, Andréia dos Santos, Fernanda Soares, Jennifer, Diana, a Diana já foi minha aluna, a Fábiola também, Fábiola Aparecida, Ana Clara, Ítala Cristina, Denise, será que só tem você, Denise? Peraí. Gislene Ferraz, Roseli da Silva Soares, Graziele, Nayara, Ana Paula, Eliane Pinheiro, Amanda Cristina, já foi minha aluna, Girlane, minha alunaça, Regiane Moraes, Elane Souza, Marina Mello, Arlete, Samara, Rosilda, Júlia Cristina, Kerley Roberta, Karine, tanto de menina, hein? Só um menino aí no meio, ou 2. Maria das Graças, Ariana Gavião, Maria Aparecida, Ana Paula, Larissa Alves, Eliana, Natália Rodrigues. Deixa eu ver, quem mais? Agora acabou, hein? Marina, seu nome está na lista. Acabou de conferir. Beleza. Denise Coutinho. Vitória, seu nome está aqui, não? Ei, gente, a Vitória participou até. Deixa eu dar um Ctrl L aqui. Vitória. Vitória, contei. Tá aqui, não. Cristiane Aparecida de Vila. Eita, Vitória, deixa eu colocar aqui. Vitória Moreira. Cristiane Aparecida também tá aqui, não? Tá, não, Andréia? Só me ajudar. Deixa eu fazer um negócio aqui. Inserir, cabeçalho, nomes. A gente insere aqui. Só para eu achar o pessoal aqui. Só um minutinho, hein, pessoal? Eu sei que é cansativo esse finalzinho, mas para não ficar. Isso. Aí, quem que tá falando aí? Peraí. Cristiane. Vamos ver se eu tá aqui, Cris. Cristiane.
A, B, C. Não, só tem a Clarissa mesmo. Deixa eu incluir você aqui. Inserir. Cristiane Aparecida de Vila. Tem duas Ana Paula? Deixa eu ver se tem duas Ana Paula. Adriana, Ana Paula Costa, Ana Paula Costa, duas vezes. Então não tem duas Ana Paula, né? Eu vou tirar. Deve ter feito duas vezes, Ana. Vou tirar uma aqui, tá? Recortar. Ó, recortar não, excluir. Excluir. Beleza. Ó, tinha sim uma Ana Paula Cota e uma Ana Paula Costa. Volta para trás. Uma Ana Paula Costa e outra Cota, gente. Vocês estão entendendo? Voltei, tá, Ana? Voltei com você para lá. Uma é Cota, outra é Costa. Muita coincidência, adoro. Nossa, não tem duas vezes não, viu, Ju? É uma Cota e outra Costa. Beleza. Maria Aparecida Silva e Souza. Deixa eu só ver se a Maria Aparecida está aqui. Maria Aparecida Silva e Souza, tá aqui, pô. Ô, quem dera, Ana. Meu sonho. Tem toda uma coisa, né, gente? Porque tem a plataforma que a gente paga, tem o tempo aí, e tem o pessoal também, né, que ajuda, tem muita coisa, viu? Quem dera. Ó, então tá todo mundo aqui, não temos nomes repetidos. Tem a Denise com Z que ela colocou aí, e tem a Denise e Fátima, que são duas pessoas diferentes. O Danilo é o bendito é o fruto, né? Então não tem problema. Aí eu faço assim agora, pessoal, quer ver? Eu entro aqui no sorteador, ó, sorteador. Aí eu sorteio por nomes, tá? Aí eu venho aqui e pego o nome de todo mundo. Deixa eu pegar aqui. Ó, vamos ver se vai dar certo, né? Jogando aqui. Aí pego o nome e coloco o nome de todo mundo aqui, tá? Ctrl V. Ó, do primeiro, que é a Adriana Ângela, ó, Adriana Ângela Grandão, até o último, que é a Viviane Aparecida. Ó a propaganda do trem. Peraí. Saiu, hein? Entrou numa propaganda ali, saiu. Peraí. Do primeiro, que é a Adriana Grandão lá, até a Viviane Aparecida, vocês estão vendo, né? Adriana até a Viviane Aparecida, beleza? Agora eu vou clicar em sortear. Ó, sortear agora. Tan, 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 tan. Amanda, não me mata de ansiedade. Vamos lá. Karen Gabriela Vieira dos Santos. Tá aí, Karen? Tá ao vivo com a gente aí? Aê, garota. Arrasou. Parabéns. Me chama no privado lá, tá? Que aí eu vou te passar o código direitinho para você fazer, tá? Pessoal, feliz pela Karen, né? E todo mundo. Os dias, Jove, vai ser terças e quartas, e eu vou mandar tudo para vocês, tá bom? E pode ficar tranquilo que eu mando tudo lá depois. E essa aula nossa, eu vou parar ela aqui agora, a gravação, e mando inclusive a gravação